Fala pessoal, tudo bem? Estou trazendo um vídeo para ilustrar ainda mais o nosso site, né, os nossos blog posts aí que a gente vem colocando dia a dia no site do diagnóstico. E por ser um assunto um pouco mais delicado, vamos dizer assim, eu achei interessante gravar um vídeo também para somar, né? Acho que é importante. Nesse vídeo eu gostaria muito de falar sobre as questões das plaquetas, né? As plaquetas e, na verdade, suas instabilidades. Acho que de todos os parâmetros que a gente tem dentro do hemograma, a plaqueta é a mais complexa nisso tudo. Como eu citei, até pela sua instabilidade, né? A plaqueta ela é muito volátil, né? E sempre gera muita dúvida nisso tudo, né? O porquê que a plaqueta, muitas vezes o paciente está bem, a plaqueta dá um pouco baixa, ou o contrário também, né? Claro que a gente sempre tenta dosar a forma mais fidedigna possível. Só que é uma coisa importante deixar bem claro que o que a gente dosa dentro do laboratório, na verdade, são as plaquetas que estão dentro daquele volume sanguíneo, dentro daquele tubo, certo? E dentro desse tubo a gente pode ter muitas intercorrências. Falo questão de volume, falo da questão da própria coleta, né? Vou colocar até uns exemplos aqui de material colhido com tubo pediátrico, neonato, que o pessoal fala no volume não ideal, e a leitura de plaqueta quanto que deu, e a leitura no mesmo paciente com outro tubo, uma outra forma de coleta, tá? O primeiro foi, vou até colocar aqui, é um tubo, foi colhido no tubo neonato, tá? Acesso venoso normal, né? E tivemos esse tipo de leitura de plaquetas, certo? O mesmo paciente, no mesmo dia, colhido num tubo a vácuo de 4 ml, colhido pela jugular, uma outra veia, no caso, mas pela jugular, a gente teve uma leitura diferente. Não tão discrepante, mas diferente. O que leva muito em consideração? O volume da amostra, a hemodiluição está diretamente ligada à contagem de plaquetas. O tempo de coleta está diretamente ligado à contagem de plaquetas. Isso eu falo porque o bisel dentro da agulha, dentro da veia do paciente, muitas vezes já começa ali uma aglutinação plaquetária, uma aglomeração plaquetária. E quando a gente tem agregado plaquetário, isso não pode ser contado, né? Não tem como a gente desagregar essas plaquetas e contar. Então a gente conta as que estão livres, circulantes. Então quando a gente tem número de plaquetas baixo, mas com agregação plaquetária, a gente sabe que houve alguma dificuldade nessa coleta. E é importante a gente transpassar tudo isso, porque o volume sim está diretamente ligado, a coleta está diretamente ligado à contagem de plaquetas. Quando eu falo diretamente ligados, literalmente eu falo pela questão da estabilidade da plaqueta, né? A gente sabe da dificuldade que ela tem. Eu, como citei, eu não acho nem um pouco interessante usar o único parâmetro que a gente tem plaquetário, na verdade, que é a contagem de plaquetas, como o norte principal disso tudo. A gente sabe que inúmeros pacientes têm o número de plaquetas baixo por espécie, por raça, enfim, por região, só que ele possui uma cascata de coagulação excelente. E o contrário também acontece. Existem vários pacientes que possuem umas plaquetonas, né, os números lá no alto, e a gente tem alguns sangramentos, epistaxe, enfim, tem algumas questões que envoltas nisso tudo. Então é muito importante a gente, quando tem uma desconfiança, uma pulga atrás da orelha com a questão da leitura, isso eu falo muito pelo volume e pela própria coleta, é importante muitas vezes a gente seguir com o coagulograma, é importante a gente chegar ou buscar outras fontes para saber se isso está tudo dentro da conformidade, entendeu? Importante que a coleta seja respeitado o volume. Eu sei que é difícil muitas vezes, sabe? Porém, quando não, mesmo de qualquer forma, eu não consigo o volume ideal, eu tenho que entender que é muito subjetivo, é muito tranquilo eu ter um resultado de plaquetas não dentro do que eu encontro, do que eu gostaria de encontrar, sabe? Porque é exatamente essa questão. Estamos dosando o volume de plaquetas que tem dentro do tubo. Dentro do tubo pode ter várias intercorrências, várias interferências que me deixam um paciente com uma trombocitopenia. Em resumo, Rodrigo, o que a gente faz? Eu tenho um paciente que eu não tenho desconfio nada de hemoparasitose, nada disso, bem longe dessas questões, até porque plaqueta não é só vinculado à hemoparasitose, mas eu quero investigar um pouco mais a fundo. Primeiro, volume de sangue. A gente vai ter que ter um volume ideal de sangue. Ou investigar com outras análises, como eu citei, propriamente o coagulograma, certo? Mas nada impede, olha, eu tô com uma dificuldade, essa uma trombocitopenia aqui, eu posso mandar uma nova amostra? Claro,
sabe? Eu acho que o testar nunca é demais. A gente nunca se baseia apenas por um parâmetro, né? A plaqueta é apenas um parâmetro, mas é importante investigar dia a dia. É uma das maiores intercorrências que a gente tem quando a gente traz o assunto à tona do hemograma. A plaqueta, sim, ela é o parâmetro mais volátil dentro do hemograma. Isso eu estou falando não só por mim, mas assim, de uma forma geral, se a gente pegar dia a dia os casos clínicos, a gente sempre vai ter essa questão. Então, muito importante, a gente tenha certeza daquilo. Certeza do que está sendo dosado no tubo é fidedigno ou é próximo ao que o paciente apresenta, certo? Mas, como eu disse, é um assunto um pouco polêmico, porém é importante a gente sempre bater esse papo, é importante sempre a gente pontuar e acrescentar. Não deixem de mandar material, nem que for mais de uma vez ao laboratório, enfim. O testar, como eu citei, nunca é demais, então vamos testar, até chegar, tá certo? É apenas mais um dos assuntos que a gente vai tratar no nosso dia a dia, importantíssimo assunto. Dúvidas, questionamentos, qualquer coisa, deixem aqui abaixo, falem conosco dentro do laboratório, vai ser um prazer, certo? É delicado, porém tem que ser dito, é um assunto importantíssimo. Se tratando de medicina veterinária, volto a falar, é um dos parâmetros mais complexos dentro de um hemograma, tá certo? Dúvida com plaqueta? Fala conosco. Um abraço a todos e logo nos vemos nos próximos vídeos.